Eu tenho que continuar. Tem que continuar porque acaba agora em Paraupebas, Canaã 1, Paysandu 1. Paysandu controlou a partida, foi um jogo morno, mas Paysandu de maneira geral controlou a partida, teve oportunidades para vencer o jogo, mas aos 93 minutos, no último lance, sofreu o gol de empate da equipe do Canaã, que ainda vive um desespero nesse campeonato paraense. E no vídeo de hoje, vamos analisar como foi esse confronto. Meu nome é César Marim, que sou criador do canal Bastidores, e aqui tratamos sobre futebol paraense. Peço a todos que não são inscritos no canal se inscreverem, deem like no vídeo, acionar as notificações, a comentarem à vontade. É muito importante esse reconhecimento, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. Então, vamos fazer juntos esse projeto aqui do Bastidores no YouTube crescer cada vez mais nessa temporada 2024. Sem mais delongas, vamos para o tema de hoje, que é a análise do jogo. Primeiro, uma análise coletiva. O jogo, de maneira geral, como eu disse na introdução, foi morno, só que foi amplamente dominado pelo Paysandu. O Paysandu teve mais posse de bola, criou mais, teve mais oportunidades. Não foi uma equipe brilhante, longe disso. A gente vai passar por algumas individualidades. Foi uma equipe mesclada. Até concordei com algumas mesclas que o Hélio Anjos fez. Na verdade, eu concordei com quase todas, tirando do Yuri, que eu já começaria o jogo com o Juan Ribeiro. Só que a gente vai tratar isso das individualidades quando eu vier com o Campinho. Só que, de maneira geral, o jogo foi bom para o Paysandu, porque o Paysandu controlou, pegou uma equipe extremamente frágil, uma equipe extremamente limitada, tanto na defesa quanto no ataque, o segundo pior ataque da competição, a pior defesa da competição, um time que está virtualmente rebaixado à segunda divisão do futebol paraense, vai ter que ganhar na última rodada e contar com alguns resultados ainda. Então pegou uma equipe muito frágil, chegou a fazer 1-0, teve total controle do jogo no segundo tempo, criou algumas oportunidades, mesmo sem ser brilhante. A diferença técnica é muito grande entre o Paysandu e a equipe do Canaã. Então não precisa ser brilhante para criar jogadas de gol. O Paysandu não foi brilhante, aproveitou a fragilidade do adversário, só não aproveitou a oportunidade e fazer o segundo, o terceiro gol e liquidar a partida. O castigo veio no final do jogo, no chute de fora da área, da entrada da área, um bom chute. Alguns falam que o Matheus podia pegar. Não considero que foi falha do Matheus. Não foi falha do Matheus Nogueira. Mas talvez fosse um goleiro, talvez de um outro nível, pegaria essa bola. Mas não foi falha dele. E o Canaã, aos 93 minutos, empatou o jogo, porque assim, mesmo o Paysandu tendo o controle da bola, tendo oportunidades, só tá 1-0. Então dá chance para o adversário, mesmo tecnicamente bem inferior, em alguma bola, chegar ao empate. E isso que aconteceu. O Canaã chegou ao empate. Eu quero trazer logo o campinho para vocês, porque a nossa análise desse vídeo vai ser muito análise individual dos jogadores. Eu vou ligar a parte tática, a parte técnica também de alguns jogadores. Então vamos lá. Vamos pro campinho, o campinho aqui do Paysandu. Né? O Paysandu foi no gol com o Matheus Nogueira. Matheus Nogueira, quando foi exigido, foi bem. Teve esse lance que sofreu gol, como eu disse. Talvez um outro goleiro de um outro patamar pegaria a bola, acredito que sim. Mas também não considero que foi falha dele. Na lateral direita, o Michel ele faz a jogada do gol, né, do Paysandu, ele chuta ou ele cruza, né, dá um chutamento, como se diz. O defensor do Canaã vai cortar de cabeça, corta errada, manda pro próprio gol, um gol contra. Uma participação do Michel relativamente boa para razoável. Então, nota 6 pro Michel. Depois ele é substituído pro Edilson. Aí o Edilson mais descansado, ele dá um outro volume para a lateral direito. Foi muito interessante, entrou muito bem no jogo o Edilson pelo lado direito do Paysandu. A zaga com Carlão e Luan é uma zaga que realmente eu comecei a defender, apesar que o Maia para mim é titular indiscutível da equipe do Paysandu. Mas testar Carlão e Luan, porque o Wanderson é muito irregular. O Wanderson nem viajou. Quem ficou no banco de reservas foi o Nailor, que para mim também não tem condições de estar na Série B. Carlão e Luan fizeram a zaga, só que a equipe do Canaã é muito frágil, né? É muito frágil. O Marudá ainda deu algum gasto no primeiro tempo, tentou alguma articulação também no primeiro tempo, tentou algumas jogadas, tentou disputar algumas bolas com a defesa do Paysandu, tentou causar algum perigo, mas praticamente sozinho, então é muito frágil. Não foi essa partida que a gente conseguiu ver Carlão e Luan, o que podem oferecer para a equipe do Paysandu, porque o Paysandu realmente tem que ficar atento a essa questão de zagueiro, porque o que já passou, está aprovado da contratação é o Maia, o resto a gente tem que observar, como o Wanderson, ele é regular, nós temos que observar o Carlão e o Luan, mas vou dar um razoável para ambos, porque não foram tão exigidos, também não cometeram falhas, enfim. Na lateral esquerda, o Kevin não fez uma boa partida. Ainda deve muito na parte ofensiva o Kevin. No primeiro tempo, o Paysandu atacava pelo menos só pela direita, praticamente. Era um Paysandu manco, só pela direita, com o Michel, o Robinho caindo bem pela direita. Quando o Robinho caiu pela esquerda, o Kevin também não aproveitou. Então, não gostei da partida do Kevin, e não é de hoje.
O Kevin oscila bastante, é uma preocupação essa lateral esquerda do Paysandu, porque o Jefferson nunca está disponível para jogar, contratado em dezembro, machucou, ainda não está disponível, fisicamente está baixo. O Brian, que é lateral direito, estava jogando na esquerda, mas também não tem pé esquerdo, não é a dele. Então, assim, abre um alerta nessa lateral esquerda do Paysandu. O meio-campo formado, os dois volantes, Netinho e Bispo, né? Foi boa a mexida do Everton Santos, colocar o Netinho pela primeira vez como titular. Fez também uma partida razoável, nada de brilhante, ele junto com o Bispo. O Bispo é um jogador mais de marcação, como o Canaã explorou muito pouco o ataque, facilitou muito a vida do Bispo nessa partida. O Netinho foi substituído pelo João Vieira. O João Vieira consegue sair mais para o jogo, só que também não entrou tão bem. Outra partida também razoável, sempre considerando, gente, a fragilidade do adversário, porque é isso, não dá. E esse Canaã eu analisei desde a Supercopa do Pará, quando perdeu o Águia de Marabá. Eu falei que me preocupa a situação do Canaã, infelizmente não tá dando outra. O Canaã tá virtualmente rebaixado para a segunda divisão. Robinho que ele até considerei que ele começou muito bem a partida, caindo somente pelo lado direito. Eu gosto muito do Robinho pelo meio, pelo lado direito. Ele rende muito mais do que caindo pelo esquerdo e do que ficando pelo centro de campo. Robinho pelo lado direito, tendo um lateral que apoie bem também, vai render muito para a equipe do Paysandu, eu gosto bastante. Entrou o Juninho. O Juninho a gente tem que analisar, no segundo tempo entrou o Juninho. O Juninho a gente tem que analisar de uma maneira bem específica, porque é um jogador que a torcida tende a gostar, porque é do Pará, é um jogador que eu gosto, que eu torço por ele, todo vídeo eu falo isso, mas eu tô vendo nele uma ansiedade muito grande na hora de finalizar a sua jogada, ou com passe ou com finalização. Então, tá muito ansioso, tá errando muito e tá errando no Campeonato Paraense, isso que é preocupante. E errou muito hoje contra a equipe do Canaã. Muito não, vou retirar esse muito, mas errou também contra a equipe do Canaã. Caindo pela direita, quando ele entrou, às vezes conseguia causar algum perigo ali, mas o Juninho, ele tem que evoluir nisso, ele tem que evoluir nesse aspecto. Ou ele dá a última definição dele, do passe ou da finalização, ele tá pecando demais. No ataque, Leandro, Jean Dias e Yuri. Até o meio campo, até o Robinho, vocês podem ver aí no campinho, eu concordei com as mexidas do Hélio. Beleza, vai substituir, vai fazer algumas alterações, concordei. No ataque, que eu não concordei com a entrada de Yuri, a gente já vai falar dele. O Leandro não fez uma boa partida novamente. Eu não sei se estou me iludindo, quero a opinião de vocês podem comentar à vontade, mas eu ainda vejo uma possibilidade do Leandro render nesse time do Paysandu. Eu sei que a torcida tá brava, eu também tô com o pé atrás a respeito dele. Ano passado ele sofreu muito na questão física e no jogo de hoje o Leandro morreu com uns 30 minutos de jogo e ele já estava morto praticamente. Então, assim, preocupante demais a situação física do Leandro, que também perde um gol na cara do goleiro na primeira parte, uma das infinidades de gols que o Paysandu perdeu, ele perdeu na cara do goleiro, o Poletino defendeu, que para mim o Poletino foi o melhor em campo, o melhor jogador em campo, sem dúvida alguma, ele salvou a equipe do Canaã em algumas oportunidades, mas o Leandro não pode, na cara do goleiro, perder essa bola. O Robinho, naquele lance, até pediu a bola, mas o Leandro tinha que finalizar mesmo, o atacante está de frente pro gol, tem que finalizar, mas, né, finalizar melhor, né, Leandro? Então o Leandro fisicamente também caiu muito e muito pouco produtivo. Ele sai para entrar do Wesley Garcia. E o Wesley Garcia, eu contava com o Wesley Garcia como titular do time do Paysandu. Eu contava, porque o Wesley Garcia, quando ele jogou, hoje ele entrou como meia pela esquerda. Só que ele pode atuar como atacante pela direita também, assim que ele atuava pelo Deportivo Táchira. Ele atuava até mais pela direita do que pela esquerda. E ele entrou bem. O Wesley Garcia deu uma outra movimentação, bons passes, deu um outro tipo de dinamismo do meio campo e ataque do Paysandu. Apesar que eu gostaria de ver ele pelo lado direito, mas ele entrou muito bem pelo lado esquerdo. Então, assim, uma produção, por mais que ele tenha jogado, ele jogou 60 minutos a menos que o Leandro, mas teve uma produção bem melhor que o Leandro. Então, esse Garcia era um jogador que eu queria ver desde o início da partida para realmente testar. Porque nos jogos desse, e eu já vou entrar no caso do Yuri com o Juan Ribeiro, nos jogos desse é que você tem que testar os jogadores que não estão tendo minutagem, porque você pega um cenário totalmente favorável, você joga contra o lanterna da competição, um jogo que você já está classificado, não importa o que aconteça, então vai dar oportunidade para os jogadores, como o Juan Ribeiro. O Juan Ribeiro, já que foi contratado, para mim tinha que ser titular desse equipe do Paysandu. Ele fez a estreia somente agora, por mais, sei lá, talvez fisicamente não aguente, porque seria o primeiro jogo dele, mas substituir ele no segundo tempo. Ele tinha que ser titular, porque se o jogador ele não consegue ser testado, experimentado num jogo, num cenário totalmente favorável contra o Canaã, desculpe, mas ele não consegue mais ser testado.
Vai ser testado o quê? Na final do Repá, na final se for um Repá, ou numa semifinal, um jogo importante, ou na Série B? Se o jogador não consegue ser testado contra o Canaã que está sendo rebaixado? Então assim, é complicado. E ele tinha que entrar no lugar do Yuri, né? Na verdade, o Jean Dias começou como titular. Jean Dias, uma partida que até o primeiro tempo todo, ele vai bem, vai razoavelmente bem, dá uma movimentação legal pelo ataque pela direita, caindo junto com o Robinho. Então aí o Paysandu pode, nesse lado de campo, Robinho, o Edilson, o Michel, né, o lateral direito, mais o Jean Dias, fazer um tripé muito interessante para a equipe do Paysandu, muito forte pelo lado direito. Só que o Juan Ribeiro entra no lugar de Jean Dias, caindo mais pela ponta, só que não é dele, né? Ele tinha que jogar no lugar do Yuri. Ele que tinha que substituir o Nicolas, já que o Nicolas foi poupado e nem viajou. Porque, meus amigos, seguinte, o Yuri não demonstra a mínima condições de ser titular da equipe do Paysandu. Na verdade, nem de ser titular, porque a questão não é ele ser titular da equipe do Paysandu, que ele não é. É ele ser aproveitado. E ele jogou os 90 minutos. Durante 35 minutos do primeiro tempo, eu esqueci que o Yuri estava jogando. Porque ele não pegou na bola. Ele não pegou na bola durante 35 minutos. Quando ele vai pegar a bola, é uma que ele sai na cara do goleiro, o Poletini, ele faz a finalização e o goleiro Canaã pega. No segundo tempo, uma produção baixa ainda. O Yuri faz uma boa jogada, que ele dribla o seu defensor, chuta de fora da área e o goleiro faz uma boa defesa. Mas depois, no final do jogo, que ainda estava 1-0 para o Paysandu, para matar o jogo, ele pega um rebote do Matheus Poletini, goleiro do Canaã, com o goleiro no chão, ele em frente à pequena área, ele ainda com todos os méritos pro goleiro, tá? O goleiro fez duas grandes defesas, não é tirando o mérito do goleiro. Mas o atacante, o centroavante, ele estava jogando como centroavante, não pode perder um gol desse. Com o goleiro no chão, ele de frente para a pequena área, aquele gol enorme, o lado direito do goleiro gigantesco, aberto, sem marcação, ele chuta fraco pro goleiro ter tempo de se recuperar no lance e pegar a bola. É um gol inacreditável, ou seja, o Yuri, produção extremamente baixa, e quando conseguiu ser acionado, prejudicou a equipe do Paysandu porque ele poderia ter resolvido o jogo e não resolveu. Qual que é o agravante? Como eu disse, no jogo de hoje, nenhum. Porque o Paysandu já está classificado, o Paysandu com sua invencibilidade, mesmo se tivesse perdido, já está classificado, provavelmente vai classificar em primeiro geral. Então, no jogo de hoje, nenhum perigo. Mas e nos outros? Se acontecesse em outras fases mais agudas, se acontecer na Copa do Brasil, que é eliminatório, se acontecer na Série B, que vale muito para o Paysandu, e o Yuri não é de hoje que vem bem, vem mal. O Yuri algumas temporadas vem mal. E eu analisei aqui cada contratação feita pelo Paysandu. E já tinha colocado na análise do Yuri como questionável. E me surpreende ele ter essa chance como titular e jogar os 90 minutos. E o Juan Ribeiro não. Aí você pergunta, o Juan Ribeiro faria melhor? Eu não sei. Não sei se o Juan Ribeiro faria melhor. Mas já que foi contratado, põe para jogar. E era o cenário, como eu disse aqui, um cenário favorável para ele jogar. E ele não jogou. Quando ele entrou, faltava 15 minutos para acabar. Ele até tem uma boa participação no lance, que ele tenta dar uma bicicleta, a bola foi para fora. Mas ele jogando um pouco fora de posição. Jogando mais um ataque pela direita e o Yuri centralizado. E o Yuri pode jogar tanto centralizado, como também atacante caindo pela direita. Mas é improdutivo dos dois jeitos. Então assim, me surpreendeu e me deixou bem desgostoso essa relação do Yuri ter jogado os 90 minutos de jogo. Eu nem teria começado com ele, não seria uma alternativa. Ele vem muito mal. Se no futuro ele vai ajudar o Paysandu, a gente vai analisar aqui, porque aqui a gente analisa de maneira fria. Se o jogador foi mal, a gente fala que foi. Se foi bem, a gente fala que foi bem, sem problema algum. Mas hoje, o Yuri é peça improdutiva na equipe do Paysandu desde que foi contratado. E foi assim nos seus antigos clubes também, pelo menos no passado recente. Foi dessa maneira que o Yuri teve a sua carreira. E eu não sei por que ele começou como titular. E esse Garcia no banco, tendo poucos minutos quando entrou. O Juan Ribeiro no banco, tendo poucos minutos quando entrou. O Juan Ribeiro era para ter começado. Tem que testar. Esses jogadores que estão no banco, Paysandu, Hélio Santos, tem que começar a testar agora. Porque para testar lá na frente, em fases agudas, Copa do Brasil e Série B, aí o negócio pode dar ruim. Porque se ele não aproveitar a chance agora, vai aproveitar quando? Se não aproveitar contra o Canaã, vai aproveitar quando? Então abre essa interrogação. Eu gostei, como eu disse aqui, das mexidas do time titular do Hélio Santos, pelo menos até o meio campo. Eram mexidas que eu faria também para testar alguns jogadores, uma outra ideia de jogo. Só que o ataque não. Né? O ataque você não poderia... Com o Leandro até que sim, para ganhar uma minutagem maior. Ele não foi bem, como nós analisamos aqui, mas para ganhar uma minutagem maior e
foi bom observá-lo que realmente ele não está bem e fisicamente está muito abaixo ainda. A questão física do Leandro preocupa bastante. Muito abaixo ainda, mesmo depois desse período que de treinos no Paysandu. Agora o Yuri não dá para defender. O Yuri titular jogar os 90 minutos prejudicou a equipe do Paysandu hoje, que poderia ter feito aquele gol, que era claro aquele gol. Era muito fácil fazer aquele gol. Ah, tá falando que tá de fora. Sim, mas o cara que é profissional, pega uma bola quase na pequena área com o goleiro no chão e erra. Difícil não é, né, gente? Difícil fazer aquele gol. Não era. Não tem como ser difícil. Então é um jogador que até agora é muito improdutivo e quando tem a chance para marcar, teve duas chances boas, uma claríssima e desperdiçou. Mas é isso, o Paysandu sai com empate, um empate que não vai influenciar em nada na vida do Paysandu. Na verdade, o resultado pesa mais contra o Canaã, que precisava vencer a partida para sair dessa zona de rebaixamento. Agora vai jogar sua vida na última rodada e contando com os outros resultados. Agora o Paysandu tem 5 dias de preparação até o próximo jogo, que será lá em Rondônia, no interior de Rondônia, contra a equipe do Ji-Paraná, primeira fase da Copa do Brasil. Aí não pode ter erros. Aí o Paysandu vai ter que jogar mais bola para vencer. Não me preocupou o Paysandu não ter jogado futebol esplêndido, porque eu não esperava isso. Como eu falei, o Paysandu controlou a partida, poderia vencer a partida tranquilamente, mas algumas peças falharam no momento decisivo do jogo. É isso, amigos. Deixe seu comentário aqui também. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Deixe seu like, sua inscrição no canal e, claro, seus comentários. E até o próximo.